Você já imaginou como seria o mundo se todos os carros conceito mais ousados tivessem saído do papel? Alguns desses modelos pareciam ter vindo direto de um filme de ficção científica, com tecnologias absurdas, designs futuristas e ideias tão à frente do tempo que deixaram o público boquiaberto. Mas por que será que eles nunca chegaram às ruas? Neste vídeo, você vai conhecer os 10 carros conceito mais incríveis que nunca viraram realidade, seja por falta de tecnologia, custo altíssimo ou simplesmente por serem bons demais para esse mundo. Fica até o final porque o primeiro lugar é tão insano que parecia ter vindo do espaço. Em 2008, a BMW surpreendeu o mundo com o Gina, um carro que não tinha carroceria de metal. Em vez disso, usava um tecido elástico e resistente que podia mudar de forma, como se fosse um organismo vivo. O capô se abria como pálpebras, e até a estrutura interna era flexível. Era um carro camaleônico, moldável e totalmente diferente de tudo já visto. Mas infelizmente, o Gina era complexo demais para produção em massa, e a BMW sabia que o mundo não estava preparado para ele. Hoje, ele vive apenas nos museus e nos vídeos de YouTube, como um lembrete do que poderia ter sido. Esse carro nasceu de uma parceria entre a Chevrolet e o game Gran Turismo. O Chaparral 2X parecia um carro de corrida alienígena, com posição de pilotagem deitada e movido por laser. Sim, a ideia era um motor a laser pneumático que geraria energia a partir de feixes de luz. É claro que isso está a anos-luz da nossa realidade, mas o conceito visual era tão impressionante que fez sucesso imediato nos games. No mundo real, no entanto, a tecnologia era mais sonho do que viável, e o carro acabou sendo apenas uma obra de arte sobre rodas. A proposta da Toyota com o Concept E era criar um carro que se comunicasse emocionalmente com o motorista, quase como se tivesse sentimentos. Equipado com uma inteligência artificial chamada Yui. Ele aprendia com seus hábitos, falava com você e até reconhecia suas emoções. A ideia era usar o carro como um companheiro de jornada, algo saído de um episódio futurista de Black Mirror. O problema? A IA ainda não estava pronta para isso, e o projeto era caro demais para ganhar escala. O Concept E virou símbolo da visão da Toyota sobre o futuro, mas ainda estamos esperando esse futuro chegar. Inspirado no filme Avatar, esse carro parecia uma mistura de animal, planta e máquina. Com um design orgânico, luzes pulsantes e escamas na traseira que se mexiam como se o carro estivesse respirando, o AVTR propunha uma conexão simbiótica entre homem e máquina. Nada de volante. Você dirigia com uma espécie de controle sensorial no meio do console. A Mercedes queria mostrar como seria a mobilidade no futuro, mas era um futuro tão distante que ele nunca saiu da fase de exibição. Ainda assim, é impossível não ficar hipnotizado vendo esse carro se mover. Esse carro suíço parecia mais um experimento maluco do que um conceito tradicional. O SSG-Way era totalmente transparente, movido por energia elétrica e controlado por gestos. A Ringspeed sempre foi conhecida por seus projetos excêntricos. E com o SSG-Way, eles queriam mostrar o que aconteceria se tirássemos todas as regras de design automotivo. O carro parecia um submarino urbano, mas sua estrutura frágil e o preço inviável fizeram com que ele nunca visse a luz do dia fora dos salões de automóveis. Um exemplo de como ousadia demais às vezes não leva a lugar nenhum. Esse monstro foi um supercarro conceito dos anos 80, com motor V6 biturbo de 680 cavalos e velocidade máxima de 350 km/h. Isso numa época em que a maioria dos carros mal passava dos 200. O Oxia foi criado para mostrar do que a Peugeot era capaz. E o resultado foi um foguete futurista, com aerodinâmica agressiva, tração nas 4 rodas e interior de nave espacial. Mas ele era tão caro de produzir que só 2 exemplares foram feitos, apenas para exibição. O mundo não estava pronto para um Peugeot que parecia uma Ferrari mutante dos anos 2000. Imagine um carro que nunca precisa abastecer, funcionando por 100 anos com uma única carga.
Essa era a ideia do Cadillac WTF, sigla de World Thorium Fuel. Ele seria movido a tório, um elemento radioativo que, teoricamente, poderia gerar energia por décadas. O visual era extremamente futurista, com rodas independentes e carroceria aerodinâmica. Mas, além da tecnologia ainda ser inexplorada, os riscos de radiação e o custo absurdo enterraram o projeto. O Cadillac WTF acabou virando piada por causa da sigla, mas o conceito era ousado demais para passar batido. Inspirado nos carros clássicos dos anos 30, o Chrysler Atlantic era uma homenagem retrô com alma de esportivo moderno. Com um design alongado, curvas sensuais e interior luxuoso, ele parecia ter saído de um filme noir. O motor era um 8 cilindros em linha feito a partir da junção de 2 motores Neon, uma gambiarra que funcionava. Mas apesar do charme e da recepção positiva do público, o Atlantic nunca foi produzido em série. A Chrysler achou que não haveria mercado suficiente para um carro tão exclusivo, e ele acabou sendo engavetado para sempre. Um dos carros conceito mais icônicos já feitos. O Audi Avus 4 tinha carroceria de alumínio polido à mão, design de nave espacial e prometia um motor W12 de 502 cavalos. Ele era o supercarro dos sonhos, com tração integral e tecnologia de ponta para os anos 90. Mas a produção do motor W12 ainda não estava viável na época, e o custo do alumínio polido era altíssimo. Resultado: o Avus nunca foi além de um protótipo funcional. Mesmo assim, ele influenciou vários modelos Audi nos anos seguintes, e ainda hoje é lembrado como uma obra-prima conceitual. E no topo da nossa lista está uma verdadeira joia do passado, o Firebird 3. Criado pela GM no auge da corrida espacial, esse carro conceito era um avião sem asas sobre rodas. Tinha controle por joystick, piloto automático, radar anti-colisão e uma turbina a gás como propulsão. Isso em 1959. O design parecia ter saído diretamente dos Jetsons, com curvas exageradas e visual aeronáutico. Ele era tão futurista que parecia uma piada, mas era real. Só que a complexidade, o custo e o fato de ser praticamente impraticável fizeram dele apenas uma peça de museu. Um carro conceito que mostrou o quanto a imaginação humana pode ir longe, quando não tem limites.